Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre pré-jogo Corinthians e Palmeiras, 21 horas e 35 minutos na Neoquímica Arena. Jogo transmitido em várias plataformas, né? Na Max, na Wallplay, no Nosso Futebol, na Zapin TV, na Cazé TV e na TV Record. E aqui você vai saber tudo dessa partida, escalações, curiosidades, histórias, chances de cada um e muito mais aí, números interessantíssimos. Mas eu já peço antes de mais nada, né? Você já deixa aquele like maroto dos meus filhão e se inscreve no canal, que isso fortalece o canal aqui para a gente continuar fazendo aí um trabalho de qualidade para você, amigo do canal, não é verdade? Esse jogo de muita história já tem 338 jogos entre as duas equipes. O Corinthians venceu 114, o Palmeiras 122 e foram 102 empates. O Corinthians marcou 427 gols, o Palmeiras 484. Nesses números o Palmeiras leva a melhor, mas na campanha do Paulista, quem leva a melhor é o Corinthians, né? O Corinthians que terminou em primeiro e somando todas as fases e mais o jogo que teve contra o Palmeiras, está sim na classificação. O Corinthians é primeiro, com 36 pontos, com 15 jogos, em 11 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fez 25 gols, sofreu 13 e tem saldo de 12. O Palmeiras, em segundo, tem 29 pontos, 15 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Foram 24 gols pró contra 10 contra, com saldo de 14. O que significa que se o Palmeiras vencer hoje, chegaria a 32 e teria menos pontos que o Corinthians, e o Corinthians seria vice-campeão. É o regulamento, que o Abel tanto falou do regulamento, mas pode ser campeão com menos pontos do que a atual melhor campanha do Campeonato Paulista. Essa é uma das curiosidades para o amigo do canal. Dos últimos jogos aí entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, os últimos 5 jogos, né, onde o Ramon Dias encontrou com o Abel, né, o Corinthians, aliás, no recorte de 4 jogos, ele perdeu somente lá em julho de 2024 para o Palmeiras. Foi um jogo de 2-0 pelo Brasileirão. De lá para cá, o Corinthians venceu o jogo por 2-0, empatou um por 1-1 e venceu o último jogo da final, no recorte dos últimos 4 jogos, certo? E aí a gente olha para esses jogos e vê que o Corinthians não perde para o Palmeiras desde que o Ramon Dias assumiu o Corinthians, né? De lá para cá foram 3 jogos, com 2 vitórias do Corinthians, 1 empate e nenhuma vitória aí do Palmeiras do Abel Ferreira. Então o Ramon Dias parece que conseguiu neutralizar as armas do Abel Ferreira, que tem aí um grande elenco em suas mãos, assim como o Corinthians tem jogadores importantíssimos. A gente está trazendo números aqui, a gente vai trazer números agora da força da arena, né? No caso do Corinthians, em 2025, fez 9 jogos na arena, foram 8 vitórias, 1 empate, e é tudo que o Corinthians precisa hoje para ser campeão. Uma vitória ou empate dá título ao Corinthians. O Ramon Dias já jogou 28 partidas na arena desde que chegou, tá? Foram 19 vitórias, 8 empates, apenas 1 derrota. A força disso tudo, segundo ele, vem da torcida, que em média, gente, em 2025 tem um público de 44.148 torcedores. A maior média disparado no ano, gente, tá? Em relação a qualquer outro clube. Saiu uma listagem hoje que eu vou trazer até uma matéria especial sobre esses números das torcidas aí para você ficar sabendo antes de começar o Brasileirão. Porém, o torcedor palmeirense deve estar se perguntando, pô, mas só tem coisa boa pro Corinthians? Não, o torcedor do Palmeiras, né? O torcedor do Palmeiras acredita o quê? Na força de Abel Ferreira contra o Corinthians, né? Desde 2020, quando chegou, ele fez 16 jogos
contra o Corinthians. Ele tem 7 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas nesses últimos quase 5 anos que ele comanda o Palmeiras. Então esse número é favorável aí para o lado do Abel. Outro número que chama atenção para o Palmeiras, que o Palmeiras no Campeonato Paulista teve 2 derrotas, mas nenhuma foi jogando fora dos seus domínios, tá? Ele jogando fora, ele conseguiu aí 3 vitórias e 2 empates, tá? E dessas 3 vitórias, desses 5 jogos e 3 vitórias foram com 2 gols ou mais. Então o Palmeiras se apega nesse número para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena em busca do título. Trazendo para a partida de hoje mais informações, né? O Corinthians vai em busca de um título que não consegue há 6 anos, se considerarmos esse ano que começou 2025. O último título do Corinthians foi o Paulistão de 2019, né? E o torcedor corintiano anseia por esse título. Já o torcedor palmeirense quer fazer história, né? O time atual, tricampeão paulista, né? Ganhou ali em 22, 23 e 24 e quer o tetra para se igualar aí ao feito do paulistano que ganhou entre 1916 e 1919. Então o Palmeiras sonha com esse título inédito e vai em busca disso na Neoquímica Arena, né? Estádio do Corinthians, como eu disse aí, que tem mística, né? O Corinthians não perde lá, gente, desde agosto. É muito tempo. Então o Corinthians se apega muito a essa questão, o Abel se apega ao fato de ter conquistado 3 viradas em finais de Campeonato Paulista, em 22, 23 e 24. Ele perdeu os jogos para São Paulo, Água Santa e Santos. E espera esse fator virada novamente para conseguir o título tão desejado aí do Tetra, que o torcedor palmeirense, de certa forma, lá na fase de grupos, mal esperava, porque quase não classificou, não é verdade? O Corinthians do Ramon Dias tem algumas dúvidas aí para hoje e algumas certezas. O Galo, por exemplo, ele treinou com o time do Corinthians essa semana, mas sentiu dores no joelho. Então, no treino, por exemplo, de quarta-feira, ele saiu mais cedo para evitar ali arriscar uma contusão maior, né, ou algo assim, para fazer um tratamento. Ele que já não jogou a partida de ida contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então, digamos aí que o Galo não possa jogar. A dúvida fica entre Thales Magno e Romero. Por ser na Neoquímica Arena, o Romero ter ótimos números na Neoquímica Arena e ajudar ali na recomposição, eu acredito muito que o Romero possa ocupar essa vaga, né? O Corinthians teve aí alguns jogadores na seleção, que foi o Carrilho, né? E foi o caso de José Martinez. Eles não trabalharam com bola na quarta-feira, mas vamos ser sinceros, o Ramon Dias vai abrir mão desses 2 jogadores num jogo tão decisivo. Mas se abrir mão, ele poderá usar Alex Santana ou Rian no setor ali para enfrentar o Palmeiras nessa grande final, cheia de muita emoção e muitos números. Então o Corinthians deve vir a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angelini, Ranieri, José Martinez, André Carrilho, Gabo, Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse é o provável Corinthians para encarar o Palmeiras hoje à noite na Neoquímica Arena. Já o Abel Ferreira, né? Ele tem aí algumas certezas, né? Por exemplo, os jogadores que estavam convocados, todos retornaram ao Palmeiras, que é o caso aí do Everton, do Estevão, que estava na seleção brasileira, o Richard Rios veio da Colômbia, tem o Emi Martinez, tem o Piquerez e o Facundo Torres, né? Todos aí que vieram da seleção uruguaia, devem ser usados no jogo de hoje. Eu acredito, eu não tenho dúvida desse, por serem jogadores titulares. E o Richard Rios atrasou o retorno, aí teve um problema no avião, caiu um raio no avião,
o avião teve que ser trocado e acabou atrasando a sua chegada lá no Palmeiras, né? Contudo, o Abel tem o retorno de Maurício ao seu time, pode ser que ele volte aí como titular, ele que é um dos artilheiros da competição até então, com 5 gols, até se machucar, né? Então o Maurício pode ser que retorne. Certeza que Marcos Rocha, né, não joga, tá? Ele está fora, está aí contundido, assim como o Gustavo Gomes, eu também porém dizer, ele já tinha uma fratura, não treinou com o time, e impossível aparecer nessa final. Mas o Palmeiras conta aí com a chegada do Vitor Roque, que já participou de 2 jogos, e com os 10 dias que teve de preparação desse jogo final. O ruim é que ele não pôde treinar com esses 6 jogadores, assim como o Corinthians teve a questão de não ter 5 jogadores que estavam com suas seleções também, né? Então o Palmeiras, se não usar o Richard Rios aí por conta de não ter treinado com o time, pode ser que venha no meio campo com o Aníbal Moreno. Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que o Palmeiras vai com a força máxima que tem num time que está acostumado a jogar. Deve vir a campo com Everton, Mike, Murilo, Micael, Piquerez, Richard Rios, M. Martinez, Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Esse é o time do Palmeiras, hein? Para apitar este jogo, ser muito sincero, não me agrada muito o nome, é um árbitro jovem, 26 anos, Matheus Delgado Candançan. Nas bandeiras, Neuza Inês Bach, Danilo Ricardo Simão Maniz, no VAR, Daiane Muniz, ela que será o VAR da partida, apitou algumas partidas no campeonato aí também. Quero saber de você, torcedor do Palmeiras, torcedor do Corinthians, ou até os outros amigos do canal que acompanham aqui o vídeo, quem será o campeão? Tá? Eu não vou nem perguntar quem vence a partida, porque se o Palmeiras vencer por 1-0, pode dar pênaltis, né? E aí o Corinthians pode ser o campeão nos pênaltis. Eu estou perguntando para você, amigo do canal, quem será o campeão? A gente comenta. É só aí, Palmeiras, Corinthians, né? Se quiser falar mais também, esteja à vontade para falar com a gente aqui no canal. Eu aproveito, claro, aí para pedir para você, deixa aquele like maroto aí, não se esquece, né? Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. E mais tarde eu trago as coletivas do Abel Ferreira, do Ramon Dias e tudo sobre a história do campeão ao longo do Campeonato Paulista aqui, com várias curiosidades, festas, entrevistas e tudo mais à noite. Promete hoje para o amigo do canal. E vamos que vamos. Um grande abraço. Valeu!